No último episódio da segunda temporada de Enrolados Outra Vez, descobrimos a verdadeira história do Flynn Rider, o nosso querido José Bezerra. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa série Enrolados Outra Vez, especificamente sobre o novo poder da morte despertado na Rapunzel. Engana-se quem acha que essa série é ruim. Ela expande o universo do filme Enrolados de uma maneira espetacular e sem deixar nenhum furo na história. Só que semana passada saiu o episódio final da segunda temporada dessa série, que revelou pra gente detalhes explodidores de cabeça. O José Bezerra, marido da Rapunzel, conhecido pelos seus crimes do passado, é na verdade um membro da realeza. E o melhor, faz todo sentido dentro da história. Pois é, eu sou o Imaginago, um pouquinho atrasado porque eu tô de mudança e minha vida tá uma bagunça, e eu vou te contar a história de origem do José Bezerra, que querendo ou não acaba se tratando da origem de um vilão, já que o José é um dos poucos vilões da Disney que se tornaram heróis no final da história. Prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir. É o seguinte, a gente sabia pouquíssimas coisas sobre o personagem do José Bezerra, baseado apenas no filme Enrolados. Segundo o próprio José no filme, ele era membro de um orfanato e não fazia ideia de quem eram seus pais, assim como qualquer órfão. Ele cresceu no orfanato lendo um livro chamado As Aventuras de Flynnigan Rider. Esse nome foi o que inspirou o José Bezerra a trocar o próprio nome, afinal ele não achava que o dele era tão heróico assim quanto ele queria ser. E daí, em homenagem ao seu herói de infância que ele sempre estava lendo, ele passou a se chamar Flynn Rider. Sem surpresas até aqui, tá bom? Porque ele fala isso no filme Enrolados, a gente já sabia dessa história. Mas isso era só o que a gente conhecia sobre o passado dele. Um jovem que saiu de um orfanato e que optou pela vida do crime após ter sido rejeitado pela sociedade e não ter conseguido se adaptar. Com isso, o José nos deixou com um buraco de dúvidas sobre o passado dele. E ó, só pra lembrar aqui, se gostar desse vídeo, deixa o like, porque, enfim, já vai estar muito bom. Se estiver gostando até agora, pode deixar o like, porque isso ajuda pra caramba o canal. Se não gostar, pode dar dislike também. Mas o importante é você avaliar, porque isso ajuda a minha pessoa aqui a continuar fazendo um vídeo pra você, beleza? Então, clica aí e vamos continuar aqui. Após o casamento do José Bezerra com a Rapunzel, começa a série Enrolados Outra Vez. Eu já falei num vídeo anterior sobre essa série em si, não vou repetir aqui, mas a história basicamente começa com a Rapunzel indo atrás de um mistério envolvendo pedras negras mágicas. O José Bezerra, por ser o marido dela, acaba se envolvendo também nessa aventura indiretamente, porque a aventura tinha como objetivo principal fazer com que a Rapunzel descobrisse mais sobre si mesma e seus poderes. Só que sem saber, no final de tudo a gente também ia descobrir a origem do José Bezerra. No meu vídeo da semana passada eu expliquei detalhes sobre a origem da Pedra da Lua e sobre também a flor mágica da Rapunzel. Só que parte daquilo era uma pegadinha da série. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. É verdade que a flor mágica é uma espécie de força oposta com relação à Pedra da Lua. Toda aquela história de que uma gota de sol e uma gota da lua caíram exatamente no mesmo momento na Terra. A gota de sol, como sabemos, gerou uma flor mágica dourada que tem o poder da vida e da cura. Poder esse, inclusive, que foi transferido para a Rapunzel quando o rei, pai dela, resolveu curar a sua mãe com um chá dessa flor quando ela ainda estava grávida. Já a gota da lua, como bem sabemos, segundo a série, e também eu falei no meu vídeo anterior, originou uma pedra chamada Pedra da Lua, que tem o poder da morte e da destruição. A gota do sol caiu no reino de Corona, como nós sabemos muito bem que é o reino de onde vem a realeza da Rapunzel. Mas a gota da lua, obviamente, já que caiu ao mesmo tempo que a do sol, como a minha teoria já havia dito, mergulhou em um reino muito distante chamado Reino Sombrio. Por várias gerações, vários reis do passado mantiveram essa pedra da lua que caiu lá em segurança num esconderijo. Ou seja, já temos a primeira mentira aí da série, é uma pegadinha. O rei Edmund não achou a Pedra da Lua. Ele simplesmente era descendente de uma geração de reis e rainhas que cumpriam o seu papel de cuidar dessa pedra. E o rei Edmund também não morreu coisa nenhuma. Era tudo parte de uma mentira generalizada para poder proteger a pedra mais uma vez. Basicamente é o seguinte, vamos resumir esse negócio aqui. Há muito tempo atrás, alguns homens encontraram a Pedra da Lua, que veio a partir da gota da lua que caiu do céu. Foi descoberto que essa pedra era capaz de matar e destruir qualquer coisa. Então eles resolveram guardá-la em segredo.
Se a pedra caísse em mãos erradas, ela poderia significar a destruição de tudo o que é vivo. Por isso, a partir daí, várias e várias gerações de reis e rainhas juraram proteger a pedra de pessoas mal intencionadas de fora. Só que o poder da Pedra da Lua foi se expandindo em pedras negras e criando de pouco em pouco o que futuramente seria conhecido como o Reino Sombrio. Até que, de geração em geração, chegamos no mentiroso Rei Edmund, que revela ser ninguém menos do que o pai do José Bezerra. Gente, o rei Edmund encontra o seu filho perdido depois de muito tempo e revela que o estava observando através de seu corvo, mas que recentemente havia perdido informações sobre ele. Bom, o rei Edmund, na verdade, assim como todos os seus antepassados, se compromete em manter a Pedra da Lua protegida. Porém, após o nascimento do seu filho José, ele começou a se preocupar mais com a vida e menos com a morte, que era o que simbolizava a Pedra da Lua. A Pedra da Lua, gente, matava várias pessoas por acidente, em diversos modos possíveis. Se você encostasse na Pedra Negra, pum, você podia morrer se você não fosse a Rapunzel. Então o nascimento do José Bezerra ressignificou a vida, o que é vida, o sentido da vida para o rei Edmund, que agora estava cansado de proteger a Pedra da Lua, que era perigosa. Então ele resolve destruir a Pedra da Lua com as suas próprias mãos nuas. Isso obviamente teve consequências terríveis, já que na verdade após a tentativa de destruição, a Pedra da Lua ficou ainda mais poderosa e espalhou ainda mais morte e destruição. Do ponto de vista do rei Edmund, e até com um pouco de razão, essa explosão aconteceu por conta de uma falha dele e acabou por um incidente matando o que era mais precioso para ele naquele momento. A sua mulher, a sua esposa, a mãe do José Bezerra. Pois é, a mãe do José morreu na explosão da Pedra da Lua, quando o rei Edmund foi tocar nela, e o José acabou ficando órfão e o rei, obviamente, ficou arrasado. A partir daí, se culpando pela morte da rainha, o rei Edmund resolve mandar todos embora do Reino Sombrio. E ele, pessoalmente, manteria o máximo possível a Pedra da Lua, mais do que nunca, longe de tudo e de todos. Ele não quer mais destruir a pedra, ele quer manter ela em segredo de novo, porque ele achou que realmente ele fez besteira. Então ele mandou todo mundo embora porque, distante do Reino Sombrio, as pessoas que o rei Edmund amava estariam fora dos perigos causados pela Pedra da Lua. E isso incluía o bebê José Bezerra, o príncipe recém-nascido que foi mandado para um orfanato a mando do próprio rei Edmund, o seu pai, para que ele pudesse ficar longe da destruição inacreditável da Pedra da Lua. Pois é, o rei mandou uma das suas empregadas levar o José para um reino muito distante, especificamente para um orfanato em que ele poderia ser amado, crescer e permanecer em segurança. José, obviamente, cresceu sonhando em ser alguém maior, né? Como todo órfão que não sabe exatamente de onde que ele veio, ele sonhava em ser alguém gigante, ele sonhava com as suas origens e, inclusive, durante muito tempo, ele se disfarçou de alguém que ele não era. Justamente o Flynn Rider, o seu herói favorito da ficção, que possuía muito dinheiro e muita liberdade. Duas coisas que o José pensava que ele não tinha. Olha como que tudo isso faz sentido, brother. O José Bezerra se disfarçava daquilo que ele já era, porque ele já era um príncipe, ele já era rico e ele já tinha liberdade porque o príncipe pode fazer qualquer coisa. Ele era descendente de vários heróis renomados que se sacrificaram pela humanidade. O melhor é que ele começou sua vida no mundo do crime, teve a sua redenção no final do filme Enrolados, após aquela quase morte dele para salvar a Rapunzel. E claro, no final ele se casou com a Rapunzel, que é literalmente a gota do sol personificada. A gente sabe que a Rapunzel nasceu em Corona, onde caiu a gota do sol, e ela possui ali o poder da gota do sol, né? No caso, o poder da flor dourada. E o José Bezerra, diferente da Rapunzel, não possui o poder da Pedra da Lua, que foi a gota que caiu no reino dele, inclusive ele é o herdeiro. Pelo contrário, esse poder sombrio aí da morte, como eu falei no vídeo anterior, está com a Rapunzel, tá dentro dela agora, o que deixou ela muito mais poderosa, ou seja, além de ter a gota do sol, ela também tem a gota da lua dentro dela, brother. Porém, isso não exclui o fato de que os dois são um casal perfeito, duas forças opostas, o Yin e o Yang. Mano, quais as chances dessas conexões acontecerem perfeitamente? A série costurou tudo ali nos mínimos detalhes. É difícil fazer isso, hein? Tem muita série aí que ignora completamente o filme que ela foi baseada. Se é livro, então... Ih, amigos, os caras parece nem ver o filme. Parece nem ver o filme que eles estão sendo baseados. E Enrolados outra vez é uma das poucas séries que não deixam furos, cara. É incrível, não tem nenhum negocinho sequer na história de errado. E se parecer que a série deixou algum furo, calma, porque provavelmente lá na frente eles vão explicar tudo.
Ah, e o rei Edmund estava observando, como eu falei, a vida do seu filho de muito longe, através do seu corvo espião e também pelos cartazes de procurado do seu filho. De alguma forma, ele sabia que o José voltaria para o lado do bem algum dia, mas enquanto isso, o rei Edmund ficou lá cumprindo o seu papel escondido, guardando a Pedra da Lua. É claro que algumas pessoas já tinham aí a teoria de que o José era possivelmente o filho do rei, mas mesmo assim, toda essa explicação ao redor, como que isso funciona, explodiu a cabeça de muita gente. Agora tem uma coisa também muito interessante, o José é chamado, segundo a série, de o Príncipe Perdido. E a Rapunzel, durante todo o filme Enrolados, era chamada justamente de a Princesa Perdida. Que os dois têm isso em comum, né? O fato de que eles foram forçadamente separados de seus pais quando eram bebês. E no final de tudo, eles acabaram o quê? Juntos, se casando. Mano, o negócio é perfeito demais. E nem era o final da história, ainda tem a série. Com certeza o Disney Channel vai fazer a terceira temporada que vai explodir a cabeça de muito mais gente. Ó, se gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? De verdade, isso ajuda demais. Será que a gente vai pôr em alta? De novo, já pensou? Deixa o like aí então pra me ajudar. Comenta aí o que você tá achando da série Enrolados outra vez. Te interessa essa expansão do universo ou é simplesmente melhor não mexer com o que tá quieto? Pode comentar aí. Lembrando que essa série é do Disney Channel e é lançada aqui no Brasil, mas ainda não saiu esse episódio final, tá? Porque tem que traduzir, tem que dublar, não sei o quê. Então ainda vai sair aqui ainda. Então acalma. Eu tô louco pra ver também como é que vai ficar isso tudo no nosso idioma. E é claro, não vai perder também, ok? Eu sei que eu deveria ter postado esse vídeo aqui semana passada, porque saiu o episódio semana passada já, mas eu tô me mudando de casa nesse momento. Eu estou completamente enrolado. Ah, eu sou um gênio. Mas lembre-se que eu nunca me atraso, tá? O Imaginago chega exatamente na hora que quer. Se não assistiu o Imagem Talk Show ainda, liga aqui na descrição. Saiu 2 episódios já, todo sábado, 11 horas tá saindo. Vocês estão assistindo isso? Vou deixar link aqui na descrição também. Gente, eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça.